A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 184 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Oséias do capítulo 5 ao capítulo 7. O nosso tema, rebeldia persistente e chamado ao arrependimento. Vamos então à nossa leitura. Sentença contra Israel e Judá. Oséias 5. Ouçam isto, sacerdotes. Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês. Pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto. Porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar a sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face estando angustiado. Eles me buscarão ansiosamente. Arrependimento fingido. Oséias capítulo 6. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vitória, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou.
Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias capítulo 7. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima, como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o percebe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Síria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles, e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com os que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelam contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles pelejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada, por causa da insolência da sua língua, serão motivos de zombaria na terra do Egito. Vamos às leituras complementares. Oséias 6, do 1 ao 3. Voltai ao Senhor, porque Ele nos restaurará. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Glória a Deus. Isaías 55:7. Abandonar o mal e voltar-se a Deus. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Salmo 51:17. Um quebrantado coração, Deus não despreza. Diz assim, 51:17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Nosso resumo do dia de hoje diz assim: o povo insiste na infidelidade e rejeita a cura que Deus oferece. Mesmo assim, o Senhor chama ao arrependimento, desejando restaurar aqueles que retornam de coração sincero.
Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração. Lembrando que nós já estamos com o nosso devocional, que está sendo uma bênção, indo dormir com o Espírito Santo. Te aguardo hoje à noite, às 19 horas, ou no horário que for melhor para você. Assista, compartilhe e seja edificado. Fica na paz do Senhor Jesus.